Os 7 anos da Lei Maria da Penha recebem homenagem na Aleã. Câmara Municipal de Apuí aprova as alterações da Lei Orgânica e Regimento Interno, realizadas pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: produtores rurais do Amazonas irão fornecer açaí para a fabricação de bebidas. E ainda, CPI da telefonia define municípios que serão visitados no período de 26 de setembro a 11 de outubro. Começa agora o programa Bom Dia desta segunda-feira, hoje dia 2 de setembro de 2013. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Vamos iniciar o Bom Dia com as notícias locais no quadro Sala de Imprensa com o repórter Adriano Castro. Bom dia, Adriano. Quais as notícias desta segunda-feira nos principais jornais da cidade? Olá, Amanda, muito bom dia. Bom dia para você também que nos acompanha ao vivo pela TV Aleã. Estamos aqui para trazer as principais informações dos jornais impressos da nossa cidade desta segunda-feira, dia 2 de setembro. Vamos começar aqui pelo Diário do Amazonas. Profissionais do programa Mais Médicos chegam hoje ao Amazonas. Os primeiros 52 médicos do programa Mais Médicos que vão vir aqui para o Amazonas vão chegar esta semana aqui no Amazonas. Então, a gente vai ter aqui os profissionais que vão atuar aqui no estado, na capital e no interior, também começam a chegar a partir do dia 16. Os 36 médicos estrangeiros. O secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Antônio Alves, estará em Manaus para recepcionar os médicos que ainda vão passar por um treinamento de uma semana na Fundação de Medicina Tropical. Segundo o secretário de Saúde do Estado, Ilson Alecrim, a capacitação é para familiarizar os profissionais com os problemas de saúde comuns da região amazônica. Na primeira fase, para inscrições do programa, foram selecionados 88 profissionais aqui para o estado. Destes, 52 são brasileiros e 36 com registro profissional de fora do país. Eles vão ser distribuídos em 19 municípios e 5 distritos sanitários indígenas, sendo a maioria 14 municípios localizados em regiões de extrema pobreza. Além do Diário do Amazonas, o destaque também mais médicos, a chegada dos médicos aqui ao estado, é destaque também no jornal A Crítica. A Crítica traz aqui na capa: chegam mais médicos. Recepção aos 52 profissionais no Mais Médicos será na Fundação de Medicina Tropical. Então essas são as informações aqui que a gente tem do Diário do Amazonas e também do jornal A Crítica, relacionado ao programa Mais Médicos, os profissionais que já chegam aqui no estado. E vamos agora aqui com o Amazonas em Tempo. Governador abre a Semana da Pátria e do Amazonas. O governador Omar Aziz abriu na manhã de ontem a Semana da Pátria e do Amazonas ao receber das mãos do velocista Sandro Viana a tocha com fogo simbólico e acender a pira cívica que permanecerá acesa durante os eventos que comemoram a elevação do Amazonas à categoria de província e a independência do Brasil. A cerimônia foi no Centro de Educação de Tempo Integral Áurea Pinheiro, na zona oeste de Manaus. O vice-governador José Melo e o prefeito de Manaus, Arthur Neto, também participaram do evento. No dia 5 de setembro, às 8 horas da manhã, será realizada uma homenagem póstuma ao primeiro presidente da província do Amazonas, João Batista de Figueiredo Terreiro Aranha. Já no dia 7, às 9 horas da manhã, no Sambódromo, será realizado o tradicional desfile cívico-militar com Exército, Aeronáutica, Marinha, Polícia Militar, Forças Armadas e também o Corpo de Bombeiros. Esse é um destaque aqui do jornal Amazonas em Tempo, a página A7 da categoria Dia a Dia. Vamos continuar ainda aqui com o jornal em Tempo. Vamos saber qual outro destaque aqui do jornal Amazonas em Tempo. Senadores votam a PEC sobre perda de mandato. Nesta semana, o plenário dará prosseguimento ao exame da proposta de emenda à Constituição, que ganhou o número 18/2013, a PEC 18, que determina a perda imediata do mandato de parlamentar condenado em sentença definitiva por improbidade administrativa ou crime contra a administração pública.
Segundo o presidente do Senado, Renan Calheiros, a intenção é realizar logo as 5 sessões discursivas que são exigidas em primeiro turno durante a semana do dia 16 a 20 de setembro. A PEC 18 ganhou força aí depois da decisão da Câmara dos Deputados e ao rejeitar a cassação do deputado federal Natan Donadon, que foi condenado pelo Superior Tribunal Federal por peculato e formação de quadrilha. Então, o presidente do Senado, Renan Calheiros, garantiu que essas 5 sessões que são exigidas serão feitas durante o dia 16 a 20 de setembro para que essa PEC, a PEC 18, seja colocada logo em votação. Na verdade, é o mínimo que a sociedade brasileira, que os brasileiros, que os amazonenses, que todo cidadão espera que seja feito, né? Que seja essa PEC seja apreciada, seja votada e aprovada no Senado. Porque depois da decisão aí da Câmara dos Deputados em continuar, não cassar o deputado que foi condenado pelo Superior Tribunal Federal aí há 13 anos de prisão, quer dizer, o deputado está preso, mas não foi cassado, continua deputado. Então, é o mínimo que a sociedade espera aí é que essa PEC seja apreciada logo, quanto antes. Amanda, essas são as informações de hoje. Amanhã eu volto com outras notícias. Bom dia para você. Bom dia, Adriano. Muito obrigado por todas essas informações e até amanhã aqui no programa Bom Dia. Uma audiência pública reuniu os movimentos sociais de mulheres para celebrar e debater os 7 anos da Lei Maria da Penha. A legislação trouxe avanços importantes ao combate à violência doméstica. Um avanço nos direitos da mulher. A Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, foi criada para reprimir a violência dentro dos lares brasileiros. Após 7 anos, o esclarecimento sobre a importância de denunciar o agressor gerou resultados positivos. Nós temos todo um procedimento que inicia desde a delegacia, com aquela notícia crime, enfim, chegando aos tribunais. E hoje as mulheres elas se sentem mais seguras, uma vez que a lei ela vem realmente penalizando o agressor, né? Antigamente nós tínhamos que a lei anterior, que era 9.099, simplesmente uma cesta básica e tudo mais já pagava esse tipo de crime. Para celebrar os 7 anos da criação da lei, uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa. O evento também discutiu as ações do governo para auxiliar as vítimas e prevenir a violência familiar. A gente tem tomado várias atitudes, desenvolvido várias atividades, inclusive no interior do Estado, porque um dos compromissos do governador quando criou a secretaria foi interiorizar a política pública para a mulher. Então nós já estivemos presentes em vários interiores, conversando com prefeitos sobre a importância de criar uma OPM nos municípios, que é um organismo de política para mulheres no município. O que a gente percebe? A violência ela é muito generalizada, né? Não é focada só num determinado município. Então a gente tem feito essa missão também. A deputada estadual Conceição Sampaio, presidente da Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso, foi a autora da proposta. A parlamentar afirma que o desafio agora é a aplicação efetiva da lei. A ideia é justamente você fazer uma avaliação desses últimos 7 anos. Nós reconhecemos os grandes avanços que esse país já obteve a partir desta legislação, mas é claro que nós sabemos também que lei boa é lei cumprida. Então nós precisamos principalmente ver a situação do cumprimento da lei. Conceição Sampaio também destacou a criação da Medalha Maria da Penha no âmbito da Assembleia Legislativa. A comenda irá homenagear pessoas e entidades engajadas na luta em defesa da dignidade da mulher. Trazer para dentro das honrarias da Assembleia do Amazonas a possibilidade de prestar aí esse reconhecimento às pessoas, às instituições que lutam em defesa da dignidade humana da mulher, para nós é um motivo de muita satisfação. Então, eu vejo que a gente avança cada vez mais, porque nós, parlamentares, estamos passando pela Assembleia, mas vai ficar na Assembleia essa honraria, a Medalha Maria da Penha. Um dos projetos de lei aprovados neste ano, de autoria da deputada Conceição Sampaio, está diretamente ligado ao tema da violência doméstica. A legislação garante a prioridade de atendimento para a mulher vítima de violência familiar nos serviços públicos de saúde no caso da necessidade de procedimento cirúrgico estético reparador.
A Câmara Municipal de Apuí é a primeira do estado a aprovar as alterações na lei orgânica e no regimento interno, realizadas pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior. O presidente do Legislativo Municipal, vereador Wagner Santos, apresentou os documentos atualizados na Assembleia. Em tempo recorde, menos de um ano, o município de Apuí conseguiu aprovar a legislação local. A ação foi formulada com o apoio técnico do SECOT da ALEAN. O presidente da Câmara, Wagner Silva, aprovou a iniciativa da Assembleia, que, por meio do Centro Técnico, reformulou as normas legislativas de Apuí e outros municípios. Um trabalho excelente, que sem essa parceria, esse envolvimento do CCCOT, para a gente ficaria mais difícil, pela nossa dinâmica, a nossa geografia, com acesso à capital, né? Então, essa assessoria que o CCCOT presta e acompanha esse trabalho nosso, eu acho excelente, que sem esse acompanhamento ficaria difícil para a gente fazer essa atualização no regimento e na lei orgânica do nosso município. Diante das dificuldades geográficas, pela distância que o município tem da capital, a 408 quilômetros, o diretor do SECOT, Elionai Biela, parabenizou a iniciativa da Câmara de Apuí. Eu quero até ressaltar a atuação da Câmara Municipal de Apuí, que veio muito a Manaus, mesmo com respeito à distância que eles têm, eles fazem fronteira com o estado do Mato Grosso, mas eles têm vindo muito a Manaus e procurado a nossa ajuda. E aí, hoje, Apuí conclui e traz a redação final que foi entregue pelo presidente Wagner, da redação final da Lei Orgânica e do Regimento Interno. O objetivo é que cada município atendido pelo SECOT ganhe uma publicação contendo as leis orgânicas e regimentos internos em um único livro. A ideia do presidente Josué Neto é compilar as mais importantes leis do Estado e do município, no caso a Constituição Estadual, a Lei Orgânica e o Regimento Interno, num único compêndio. Porém, só falta a própria Assembleia publicar as reformas que a Constituição teve. Portanto, a determinação dele é que nós façamos a revisão ortográfica dessa redação final, mandemos para publicar 20 exemplares apenas da Lei Orgânica e do Regimento Interno, e aí, quando a Assembleia publicar as reformas da Constituição Estadual, nós vamos publicar esse livro, que será o primeiro do Estado também. Agora, a Câmara de Vereadores de Apuí aguarda a revisão da Constituição do Estado, que está sendo finalizada pela ALEAN, para que o município tenha a publicação inserida. O deputado Tony Medeiros anunciou em plenário a formalização de um contrato entre uma empresa de refrigerantes e o governo do estado. Produtores rurais do Amazonas irão fornecer o açaí para a fabricação de bebidas. Por conta disto, o parlamentar solicitou melhorias na infraestrutura de logística em todo o estado. Em discurso na tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado Tony Medeiros solicitou a implantação de um instituto de apoio ao polo produtivo do açaí no Amazonas. Para reforçar a proposta, o parlamentar encaminhou um requerimento indicativo às secretarias de Estado da Produção Rural e de Infraestrutura, além de também abranger outras instituições, a exemplo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, para que formalizem a implantação do organismo. A medida visa apoiar os produtores da fruta, dando melhores condições não só para o plantio e a colheita, mas também na questão logística. Recentemente, o Executivo Estadual e a multinacional Coca-Cola celebraram acordo para que os produtores rurais nativos forneçam o açaí como matéria-prima para a fabricação de bebidas industrializadas. 2.500 trabalhadores deverão ser envolvidos na etapa inicial da parceria. A safra da fruta, que já é mundialmente conhecida pelas propriedades energéticas, está estimada em 300 toneladas. A despeito do potencial produtivo, o parlamentar teme a falta de infraestrutura para o escoamento da produção, além da falta de assistência técnica aos produtores. O grande problema do interior é a geração de oportunidade, geração de emprego e renda. Vejo essa parceria do governo do estado com a Coca-Cola como um grande momento. Mas é preciso também oferecer condições ao produtor rural. O produtor que usa os rios como suas estradas, mas também necessita das vicinais, que nem sempre estão com possibilidade de tráfego.
O parlamentar sugeriu ainda que seja formada uma cooperativa da cadeia produtiva do açaí, o que deverá trazer bons resultados. Carauari, Benjamin Constant, Boca do Acre e Manacapuru poderão ser beneficiados pela iniciativa da Coca-Cola. Membros da CPI da Telefonia da Assembleia Legislativa definiram os 13 municípios amazonenses que serão visitados pela Comissão Parlamentar de Inquérito no período de 26 de setembro a 11 de outubro. Os detalhes com a repórter Priscila Sena. De acordo com o presidente da comissão da CPI, deputado Marcos Rota, por conta dos custos e da logística, apenas 13 cidades serão visitadas para a coleta de informações sobre a prestação de serviço das operadoras de telefonia fixa e móvel e de internet no interior do Amazonas. O primeiro município a receber a comissão será Coari. Em seguida, Tefé, Carauari, Eirunepé, Tabatinga, Barcelos, Boca do Acre, Lábrea, Humaitá, Manicoré, Itacoatiara, Maués e Parintins. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 29 graus. Para o município de Tabatinga, a previsão é de sol, com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 27. A previsão para Uarini é de sol, com céu parcialmente nublado, com chuva isolada. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 34 graus. Veja a seguir, presidente da Assembleia participou de audiência em Manacapuru para debater sobre a implantação de um polo industrial no município. Não saia daí, voltamos já. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. E no quadro Que Projeto é Esse de hoje, vamos conhecer um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da rede de farmácias do estado do Amazonas que participam do programa Farmácia Popular do governo federal a fixar em lugar de boa visibilidade a relação dos remédios contemplados por esse programa. A autoria é do deputado Sinésio Campos. Primeiro, dar conhecimento de forma pública. Eu creio que o cidadão, não é, o cliente que chega numa farmácia, ele precisa ter exatamente no local público, afixado um cartaz, qual é o tipo de medicamento que está inserido dentro desse programa, porque eu entendo que assim vai facilitar, vai reduzir despesas e custos, porque muitas das vezes o farmacêutico, alguém que está no balcão, não tem o interesse, ele está querendo comercializar, e às vezes um produto, um medicamento que na verdade não está, mas que não está inserido na tabela e que na verdade o preço inclusive muito maior. Então estamos pensando no consumidor, no cliente, que possa ter a aquisição de um medicamento que está dentro da grade que contempla o governo federal, para que possa ter acesso cidadão, principalmente de baixa renda, né, um preço mais acessível. Deputado Josué Neto participa de audiência pública para discutir a implantação de um polo industrial no município de Manacapuru. Representantes da sociedade civil
e empresários do setor participaram da reunião na manhã da última sexta-feira. Um novo polo de desenvolvimento econômico para o município de Manacapuru foi tema de audiência pública na Câmara da cidade. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, afirmou que para que o distrito saia do papel e beneficie a população com geração de emprego, é necessária uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Não existe outra forma. É isso aí que vai gerar novos postos de trabalho, que vai gerar renda para as pessoas, a qualificação. O governo entrando com fomento, com os recursos, muitas das vezes através da FEAM, através de empréstimos, para que o pequeno produtor, para que o pequeno industriário do setor moveleiro, do madeireiro, dos ceramistas possam fazer os seus investimentos. O autor do encontro, o vereador José Jerônimo, destacou a importância de um polo industrial no município. Nós temos que ter nosso distrito industrial aqui em Manacapuru, para que comece a andar as coisas, porque nós, com o distrito industrial aqui, como foi dito com os palestrantes que estiveram aqui, no mínimo 4.800 empregos vai gerar aqui em Manacapuru, e o nosso maior gargalo aqui em Manacapuru hoje chama-se desemprego. E nós, com esse distrito industrial, com certeza, nós vamos dar emprego, vamos solucionar os problemas de muitos cidadãos e de muitas cidadãs manacapuruenses. Para Sandro Santos, presidente do Sindicato da Indústria de Cerâmica, o setor de madeira será o principal responsável pela cadeia produtiva das indústrias, com reaproveitamento de boa parte dos insumos em outras áreas da economia. O carro-chefe seria o polo madeireiro, que consequentemente levaria as obras do naval, do polo moveleiro, o resíduo para o setor cerâmico. O setor cerâmico, por sua parte, com a sua extração de argila, passaria a transformação dessa extração em tanque de peixe, alimentando o setor de pesca e piscicultura, e também esse setor, também no final, fazendo o resíduo deles numa situação até mesmo de alimento. Empresários dos setores naval, madeireiro, cerâmico e de piscicultura estão aguardando uma posição do governo do estado com relação à área onde serão instaladas 70 indústrias, o que irá possibilitar a geração de pelo menos 11 mil empregos diretos. Na ocasião, o deputado Josué Neto ressaltou que irá procurar o governador Omar Aziz para a definição da área que será usada para a instalação do distrito industrial. O deputado Orlando Cidade repudiou o tratamento dado aos profissionais trazidos pelo programa Mais Médicos ao Brasil. Orlando Cidade parabenizou a chegada de médicos estrangeiros contratados por meio do programa Mais Médicos do governo federal. Porém, o parlamentar lamentou a postura de profissionais brasileiros que realizaram ato contra a chegada de cubanos no aeroporto de Fortaleza. Foram vaiados lá em Fortaleza. Um grupo de aproximadamente 50 médicos lá em Fortaleza gritaram palavras de ordem, chamando de escravos. Vem trabalhar, seus escravos. Isso é de lamentar, como brasileiro, ver um episódio como esse. Mas se anuncia que agora, dia 2 ou dia 3, irão chegar os primeiros médicos aqui no Amazonas. E fique certo que a recepção aqui será totalmente diferente daquela que eles tiveram lá no Ceará. Os deputados José Ricardo, Vera Lúcia e Marcos Rota apoiaram o pronunciamento de Orlando Cidade, destacando a importância do reforço no número de profissionais disponíveis no estado. Já o deputado Sidney Leite questiona o uso do programa como solução dos problemas da saúde e defende o aumento no número de vagas nos cursos de medicina públicos do país. Professores fazem manifestação em frente à sede do Legislativo Estadual e pedem melhores condições de trabalho. Os educadores foram recebidos pelos deputados Luiz Castro e José Ricardo durante a audiência pública realizada na casa na sexta-feira passada. Vem pra rua pela educação foi a frase de ordem dos professores da rede estadual e municipal de ensino do Amazonas que estiveram na Assembleia Legislativa para solicitar melhores condições de trabalho. Cerca de 200 pessoas representantes de diversos movimentos trouxeram uma pauta extensa para a casa. A discussão foi intermediada pelos deputados José Ricardo e Luiz Castro. Segundo a representante dos educadores, as políticas públicas de educação não estão contemplando direitos trabalhistas e sociais. Nós temos, o plano anterior dizia que os professores têm direito ao auxílio transporte.
Só que até o momento esse direito não foi executado. Ayrton Caldas, professor há 20 anos no Amazonas, afirmou que é necessário que esses problemas sejam resolvidos. Isso porque, segundo ele, a educação está prejudicada. Sempre nós acreditamos que isso possa ser realizado, porque a educação, num país que não é prioridade, infelizmente, esse país está levado a engodo. De acordo com o deputado Luiz Castro, que presidiu a sessão, o papel do Poder Legislativo é intermediar um diálogo entre os professores e o governo do Estado para que se possa garantir melhorias na educação. Nós temos que cumprir o nosso dever de casa aqui na Assembleia. Acontece que é necessária uma postura mais independente da base governista. Não é contestar o governo, mas é se colocar a favor de um diálogo, mediar o diálogo dos professores com o governo do Estado. Se não podemos mudar tudo que está errado, podemos começar assegurando os direitos, que são direitos de qualquer trabalhador tem direito ao auxílio transporte e vale alimentação. E daí para frente, corrigir os erros do plano Cargos Caídos e Salários, que no caso dos professores devia ser um bom modelo para as demais categorias. O parlamentar afirmou ainda que muitas falhas precisam ser corrigidas. Caso contrário, o governo não terá condições de oferecer uma boa educação para o Amazonas. O deputado José Ricardo, do PT, cobrou na semana passada que a PEC do orçamento participativo, de autoria do próprio parlamentar, seja colocada em votação na Assembleia Legislativa. A emenda tramita na ALEAN desde 2011. A solicitação foi durante o pronunciamento do deputado José Ricardo, do PT, na tribuna da ALEAN, na sessão plenária desta quarta-feira. A proposta de emenda à Constituição prevê que audiências públicas com a população sejam realizadas nos municípios do Amazonas durante a elaboração do orçamento do Estado. O parlamentar citou que o governo do Rio Grande do Sul já realiza audiências presenciais e virtuais na elaboração do orçamento, com a participação da sociedade. A PEC tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas desde 2011. O parlamentar cobrou que a emenda seja apreciada em plenário. Com isso, você garante a participação das pessoas, das entidades na elaboração, que é onde mais interessa. Porque senão o governo fecha um orçamento, 4 paredes na secretaria e manda para a Assembleia. Se aqui não tiver nenhum debate, você vai ter um orçamento que não representa de verdade os anseios da população. Os deputados da bancada oposicionista Marcelo Ramos, do PSB, e Luiz Castro, do PPS, e ainda o deputado Tony Medeiros, do PSL, subscreveram a proposta de emenda à Constituição. Vamos para a agenda parlamentar. E hoje, às 9 horas, a Comissão de Agricultura, Pesca e Abastecimento da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Orlando Cidade, participa da abertura da Semana de Pesca no auditório Belarmino Lins. A autoria é da Superintendência Federal da Pesca, com a presença do ministro senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@lean.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal ALEAN no YouTube. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.